Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do IT Fórum Líderes. Ao meu lado está aqui Daniel Bragion, que é CEO da Buildbox. Daniel, seja muito bem-vindo. Obrigado, Pamela. É um prazer. E a gente vai falar um pouco sobre empreendedorismo, liderança, mas também aquela pauta que nunca sai, né? Desde os últimos 4 anos, que é a inteligência artificial, né, Dani? Mas vamos começar do começo. Daniel, de onde surgiu o seu interesse por tecnologia? Bom, obrigado pela oportunidade, né? Tenho um carinho muito grande pelo IT Forum, pelo Itaqui e por tudo que vocês têm construído. Falando um pouquinho da minha trajetória, eu sempre fui uma pessoa que teve muito interesse por exatas, então acho que eu tive uma facilidade, mas curiosamente, eu não sei porque eu tinha escolhido ser médico. Meu colegial inteiro foi estudando bastante para prestar medicina. Não foi algo imposto pelos seus pais? Meu pai é médico, coincidentemente, Justo. mas refletindo atualmente, eu acho que uma das motivações é que eu sempre tive muito forte para mim um desejo de trabalhar alguma coisa com propósito. Então, eu nunca gostei muito daquela visão de trabalhar por dinheiro simplesmente, sabe? Então, buscando salário, enfim. Então, eu queria ter um propósito maior no meu trabalho. E medicina acaba sendo muito óbvio, né? Muito altruísta, né? Você ganha dinheiro ajudando pessoas, não tem outra forma melhor. Prestei medicina, obviamente muito difícil passar, mas eu acabei sendo chamado, em 7ª chamada, na ciência da computação, na Unicamp. E como eu sempre fui muito bem em exatas, eu tinha colocado medicina e computação, segunda opção. Aí me chamaram, eu resolvi verificar como que era. E eu lembro que, assim, em uma semana, conhecendo o curso, eu já me apaixonei. Se encontrou de Me fato. encontrei e aí tranquei o cursinho de medicina e prestei a computação. E foi tranquilo tomar essa decisão? Porque quem decide medicina, né, é medicina pro resto da vida. Foi tranquilo. Eu acho que eu tinha muita certeza, assim, do que era. Eu me apaixonei muito por programação. E acho que a gente vai falar um pouquinho de IA, né? Bate um pouco de tristeza saber que os cursos vão mudar, ou enfim, que talvez nem exista mais, né? Aquela experiência que eu tive de aprender literalmente a programar. Mas foi uma decisão simples ali para mim. E hoje, olhando em retrospectiva, é uma decisão muito acertada. E acho que eu pude ter o privilégio de poder depois fundar a Build e encontrar e falar muito de propósito. Propósito é uma palavra que a gente usa muito na Build, mas a gente vai chegar lá. Então você foi aquele jovem que gostava do código, aquele que fica em frente ao computador, programando. Esse era o seu perfil. Antes de entrar na faculdade, eu nunca tinha programado uma linha de código. Olha só. Então, logo no começo ali da faculdade, já tinha que instalar Linux, nunca tinha ouvido falar de Linux, então foi uma experiência muito nova. Apesar de que eu sempre gostei de computação, jogos, sempre joguei muito, mas eu não era o jovem nerd que buscava, que chegou na faculdade programando. Para mim foi toda uma experiência muito nova. E de onde surgiu o seu desejo em empreender? A gente está falando aqui nessa temporada com fundadores de empresas, né? E de onde surgiu esse interesse? Perfeito. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Então comecei a trabalhar já no 2º ano da faculdade. Trabalhei no mercado ali, né? Então entrei em 2007, 2008 a 2013, trabalhei ali em diversos locais e sempre muito focado em programação. Fui crescendo, sempre fui muito dedicado ao trabalho. Eu acho que para mim foi natural sempre ter um papel bastante de liderança, de formante de líder de times. Você já tinha esse olhar para o negócio? E fui adquirindo responsabilidades, crescendo. E o que aconteceu foi que em 2013 eu fiz uma mudança de trabalho e infelizmente eu vivi uma experiência muito ruim, né, no mercado, numa metodologia de trabalho que é bastante conhecida, que é outsourcing, né, ou body shop, né, o nome feio para isso. Mas é basicamente uma empresa de alocação de recursos. Então eu tive a experiência de trabalhar numa dessas empresas e através dessa empresa trabalhar dentro de grandes clientes. Então trabalhei dentro dos maiores bancos, corretoras do Brasil. Sempre fui de Campinas, né? Então o trabalho era em São Paulo e isso acarretava em pegar fretado. Pegava fretado 10 para 5 da manhã, para 7 e pouco tá na Marginal. Depois pegar algumas linhas de metrô para chegar no cliente, ida e volta. Então eram mais ou menos umas 5 ou 6 horas de translado todos os dias. Mas tudo bem, eu gostava de trabalhar. O pior, era jovem, né? Era jovem, tem que trabalhar mesmo. Mas o maior problema foi propósito, mais uma vez. Então, infelizmente, né, dentro de vários clientes que eu trabalhei, não existia um propósito claro de entrega de valor. Né? Então, eu ouvi algumas coisas, para mim, hoje, né, olhando, bizarras. Né? Então, Daniel, o seu papel como desenvolvedor não é questionar requisito. Então, faz o que está escrito, mesmo que você não acredite ou que ache que está errado. Ou, Daniel, eu lembro até onde eu estava quando eu ouvi isso.
Eu não sei quem aprovou esse projeto. Eu tenho certeza que vai pro lixo. Faz de qualquer jeito, pra mim não importa, assim, finge que você tá trabalhando e me largaram lá. E aí eu comecei a ter crise de ansiedade. Então, eu lembro de ir trabalhar pra São Paulo e começar a tremer, assim, no fretado. E crise de ansiedade mesmo. E aí eu comecei a estudar empreendedorismo, Pai Rico, Pai Pobre, pra quem já leu, né, muda trajetórias. E É a Bíblia, né? É a Bíblia do empreendedor. Se eu tenho uma fortaleza como empreendedor, é acreditar muito na missão da Build e trazer pessoas certas. Então, acho que eu tenho um poder de convencimento muito grande para trazer pessoas para o barco. E isso começou logo no começo, porque eu convenci o meu chefe na época a pedir demissão junto comigo. Olha só. E aí a gente pediu demissão e fundou a empresa. Né? Então, a gente começou a empresa com 3 pessoas. Era o meu líder na época, né, junto com outro colega. E a gente fundou a empresa no final de 2013. Todos de tecnologia, os 3. Os 3 desenvolvedores. Né? E como que foi esse começo? Foi... O começo do empreendedor, né? Foi bem difícil, muito difícil. A gente era muito jovem, né? Eu tinha 23 anos. Então, era o começo de carreira ainda e a gente não sabia nada, né? Então, realmente começar aquele empreendedor de garagem mesmo, no fundo de uma casa, descobrindo tudo. Olhando hoje, a gente vê às vezes, né? E é difícil a gente ponderar se a gente se arrepende ou não, mas são escolhas da vida. Mas a gente vê muito empreendedor começando depois de já ter uma carreira, né? Então, imagina, eu começar a empreender agora, se eu tivesse ficado no mercado, né, mais 15 anos, a quantidade de conexões que eu teria feito, os aprendizados que eu teria. Então, são muitos atalhos, né? E a gente ali muito jovem, a gente era tudo do zero. Então, foi muito, muito desafiador. Mas, graças a Deus, depois de 13 anos, acho que a gente está num caminho muito legal e fazendo uma marca importante aí no Brasil. E como que foi o momento em que você percebeu que falou assim, tá, vai dar certo, estamos no caminho certo? Ou era algo que já existia desde sempre, desde a fundação? A gente sempre acreditou muito, né, no que a gente faz e basicamente, se eu pudesse resumir a missão da Build em uma frase, ajudar as empresas a utilizarem todo o potencial de tecnologias digitais a favor do negócio. Então, eu acredito muito que a natureza, né, é de que a gente perca a relevância. Isso da humanidade, né? Então, uma das piores problemas que existe da aposentadoria é a perda de relevância, né? O profissional fala, poxa, e agora eu não sou mais relevante para a humanidade, eu não gero mais valor nenhum, e isso gera uma crise muito grande de identidade. E isso é um processo natural, seja dos seres humanos, sejam das corporações. Então, se a gente não fizer nada, a gente perde relevância. O mercado engole a gente. E eu acredito que não existe, talvez, nada mais importante hoje para as corporações do que conseguirem utilizar todo o potencial que existem das tecnologias digitais. E isso é muito desafiador. É muito, muito, muito difícil conseguir fazer. Então, essa é a nossa missão, né, como Build. E aí a gente tem desenvolvido isso, né, em todos os últimos anos. Foi muito desafiador, mas a gente sempre teve muita clareza. E aí, acho que foram vários momentos de aprendizado, né? Como a gente começou do nada, então foram muitos aprendizados. 2019 foi um ano importante. Eu sempre fui a pessoa que puxava um grupo, né? Então, a questão da visão, né? Da missão. E em 2019, cambaleei forte ali. Era um momento muito difícil. A gente em Campinas, presencial, competindo com um polo de tecnologia gigantesco em volta da Unicamp. E a gente não conseguia manter a equipe. Então, a gente tinha muita dificuldade de contratar. Depois que contratava, treinar a pessoa, em pouco tempo ela recebia uma oferta melhor e saía. E eu não conseguia resolver aquela equação, né? Então, eu chamei os meus sócios e falei, pessoal, não consigo achar uma saída. Eu acho que não faz sentido a gente continuar, porque a gente não consegue contratar, não consegue manter a equipe. E aí, os meus sócios me convenceram a ficar. Foi a primeira vez que eu titubeei ali, né, como empreendedor, meus sócios me convenceram. E em março de 2020, explodiu a pandemia. E a pandemia salvou a gente, porque eu era um dos grandes contrários ao home office. Mesmo? Muito. Olha só. Eu era a âncora da empresa, de algumas pessoas já estavam questionando e eu não queria. E aí a pandemia forçou, né, o home office e salvou a gente. E como que foi essa questão da salvação, já que você era tão contrário a essa questão do home office? Eu achava que era importante, eu acho que uma visão de comando e controle, de saber o que a pessoa está fazendo. Eu nem sei o porquê, né, eu acreditava ali. Mas foi muito tranquilo, né? A gente de tecnologia, a gente tem processo para tudo, né? Então, a Build tem, né? A gente sempre foi muito estruturado. E a migração do físico para o digital, né? Para o dia a dia digital, para o home office, foi muito mais tranquilo do que a gente imaginava. E hoje, né? O que acontece é a Build é orgulhosamente uma empresa full home office.
Ainda. ainda. Estamos em um momento em que as empresas estão voltando ao Exatamente. presencial, né? Então, eu sou um dos grandes defensores. Eu acho que existe muita gente que ainda acredita que a gente precisa ter as pessoas perto da gente para a gente controlar. E eu acho que essa é uma premissa muito perigosa e enganosa. Porque o presencial não garante eficiência ou produtividade do time. Sim. Né? O pessoal vai pro banheiro, fica na cozinha conversando, Tomando um tomando cafezinho. Então, é uma premissa enganosa, né? Assim, eu preciso ter o time aqui porque eu vou ter cultura ou porque eu vou conseguir gerir, garantir produtividade, então eu não acredito. E o que funciona muito bem na Build e o que eu acredito que é o único caminho para a gente conseguir garantir produtividade é a liderança. Então, se eu colocar uma ferramenta no computador, ou se eu controlar tempo de banheiro, ou tempo de café, tudo é burlável. Tudo. A pessoa consegue burlar tudo. Mesmo um software no computador, para saber se a pessoa está bem, as pessoas vão achar um jeito de burlar. O que não dá para burlar é um líder. Se você tiver um líder conversando com essa pessoa, analisando o que está sendo feito, analisando a qualidade, analisando a produtividade, você não consegue burlar um ser humano. Então a gente acredita muito em liderança presente, é o que tem sustentado o nosso modelo. E isso casa com a minha próxima pergunta. Como que é o Daniel líder? Quais são os seus inegociáveis? Perfeito. Acho que assim, é legal compartilhar que na jornada empreendedora a gente vai aprendendo muitas coisas. E uma das lições mais valiosas que eu tive foi que, no fim, todas as empresas se resumem a um grupo de pessoas com o mesmo propósito, né, e com os mesmos valores. Então, não existe nada mais valioso para uma empresa do que a cultura dela. E poucas empresas olham para isso com o cuidado que deveriam, né? Então, se toda empresa é um grupo de pessoas com o mesmo objetivo, com os mesmos valores, remando para o mesmo lado, o que faz isso é a cultura. E muitas empresas não olham. E eu costumo ter uma analogia, todo mundo da Build está cansado de ouvir a analogia, mas para mim ele tangibiliza de uma forma muito pragmática o que é uma cultura para mim, né? E é muito simples. E é curioso porque todo empreendedor, na hora que vai começar, ele fala assim, alguém fala para ele, você tem que ter missão, visão e valores. Eu lembro lá no comecinho que alguém falou isso para mim. E no começo você não conhece nada, e daí você cria missão, visão e valores, mas de uma maneira arbitrária porque precisa ter. Mas hoje eu tenho uma consciência de que isso é a alma da empresa, né? Por quê? E aí a ilustração que eu uso é de um grupo que está decidindo escalar uma montanha. Essa ilustração, para mim, resume o que é uma empresa. Se eu estou com um grupo e eu quero te recrutar, e a gente está andando para para escalar uma montanha. A primeira pergunta que você vai fazer é o porquê. Porque não é fácil escalar uma montanha, todo mundo concorda, né, que escalar uma montanha é difícil. É o porquê. E isso é a missão. Então a missão da empresa é o porquê que ela existe, né? O que a gente está querendo resolver. E aí isso eu falo muito com propósito. Então eu acredito de verdade, isso é uma das diretrizes que eu trago para minha área de pessoas, é que eu de verdade não gostaria que ninguém na Build estivesse ali para ganhar um salário no fim do mês. Eu acho que você tem alguém ali, né, que o único objetivo dela acordar e trabalhar na Build é ela ganhar um salário, isso não está sendo bom para ela nem para mim. E isso fala de propósito, as pessoas precisam entender por que a Build existe, né? Qual que é a missão que a gente está querendo conquistar, né? E aí é o porquê escalar uma montanha. Essa é a missão. A outra parte é a visão. A visão é o quê? Qual é o tamanho da montanha? Isso interfere também. Se é uma montanha aqui do bairro, beleza, eu posso topar. Mas se for o Everest, você topa? Então, aí depende. Aí o desafio é muito maior. Mas então essa é a visão. Qual que é a visão da empresa? O quanto que ela quer conquistar em quanto tempo? E por fim, Pamela, se você topar entrar, a gente está indo para lá por causa disso. Está claro que vai ser desafiador, né? É uma jornada. E nessa jornada, o que é inegociável são os valores. Então, a gente tem um código de conduta. Somos um grupo, tá todo mundo remando para o mesmo lado, indo para a mesma direção, e a gente tem um código de conduta. Aqui a gente valoriza alguns comportamentos, a gente abomina alguns comportamentos. Então, esses são os valores. Né? E aí, para mim, é tranquilo. Na hora que a gente pensa nisso, fica muito mais simples, né, de entender que nós somos um grupo de alpinistas querendo conquistar uma montanha. E isso precisa estar sendo claro e trabalhado continuamente, né? Então... E quando foi que isso se tornou claro para você, que você conseguiu ajustar muito bem essa cultura? Olha, eu acho que foi principalmente depois da pandemia, né? A gente começou a construir. Um ponto que foi muito forte para mim também é uma questão que eu falo bastante com quem está começando a empreender. É a questão dos mentores. Ninguém me falou isso e eu demorei para aprender, aprendi tarde. Mas, graças a Deus, já faz muitos anos que eu conto com mentores. E para mim os mentores são os guias da jornada, né? Então, você vai querer escalar uma montanha, não existe nada melhor do que você contratar um guia que conhece a montanha, né? Sim. E a gente quer empreender, a gente acha que o caminho é desbravar.
Se você vai querer desbravar uma trilha, você vai cair em todos os buracos possíveis, você vai se machucar, você vai errar o caminho o tempo todo. Então, mentores, eles são literalmente guias, né? Então, eles te trazem atalhos, eles falam, olha, cuidado que você vai cair num buraco, você não tá olhando para isso, você não tá se atentando, ou tem um caminho mais simples por aqui, né? Então, mentores sempre nos ajudaram muito e acho que foram fundamentais também para conscientizar essa questão da cultura e fortalecer, né? Ah, legal. E aí, agora eu entro numa seara que é muito mais de tecnologias emergentes, não tem como não falar sobre Sim. isso, né? Em 2002, com o surgimento do ChatGPT, houve aquele momento do grande boom da IA generativa. E aí eu queria entender hoje, né, 4 anos depois, qual que é o impacto da IA generativa na Build, como que vocês utilizam a tecnologia e também qual que é a sua visão, né, sobre a própria tecnologia. Perfeito. Nesse grande desafio que a Build tem de ajudar as empresas a conseguirem extrair o máximo de potencial de tecnologias digitais, um dos grandes exercícios que a gente tem é uma conscientização de que IA não é um movimento por si só. A IA nada mais é do que uma ferramenta para acelerar um movimento, né? Então, até estava estudando recentemente uma analogia, um paralelo, não é uma analogia, mas acaba sendo bastante eficiente, que é o quê? Se a gente for analisar a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela transformou um mundo artesanal num mundo de fabril, né? Num contexto de que a humanidade precisava de mais eficiência, precisava de padrões, e basicamente foi um momento no qual tudo que era produzido, né, era artesanal, feito à mão, e de repente começaram a surgir máquinas para fazer aquilo. Então, primeiramente, máquinas a vapor, né? E isso foi se intensificando, as empresas foram adotando, aí provavelmente muitos artesãos, né? Então pessoas que faziam trabalhos manuais começaram a entrar nas fábricas para ajudarem. Isso tem inúmeros problemas sociais, então sempre tem o lado positivo e o negativo, mas é um movimento inevitável. Em algum determinado momento surgiu a energia elétrica. O que acontece é que uma máquina a vapor, ela é gigantesca, pesada, você não consegue diminuir uma máquina a vapor, assim, é pouco acessível. Mas a energia elétrica foi o começo da pavimentação da democratização fabril. Então, foi o que permitiu as máquinas poderem encolher, foi a energia elétrica. Isso acelerou um movimento da industrialização. O que a gente está vivendo, e aí esse é o grande desafio que a gente tem, é conscientizar as empresas de que a gente está vivendo uma revolução digital. E isso desde 1960, a criação dos primeiros computadores, mas é um contexto no qual a gente sai de um mundo analógico para um mundo digital. E digital, por natureza, a gente está falando de software. Digital vem de bits, né, de 0 ou 1, é de um mundo digital. Isso que é o contexto, né, do que significa. E muitas empresas ainda não ganharam essa maturidade, né? Então, muitas empresas ainda enxergam TI, né, ou a área da TI, o departamento da TI, como uma área de infraestrutura, né? Então, eu tenho um helpdesk, eu preciso ter alguém que me ajude a instalar o Office e ter os computadores rodando, ou alguém que mantenha um RP funcionando. Uma área de suporte. Uma área de suporte, de infraestrutura. E elas não conseguem entender que, da mesma forma que a Revolução Industrial dividiu a história, e hoje quem sobrevive no mercado são as empresas que conseguiram surfar, né, essa onda, a gente está vivendo uma revolução digital. E eu acredito de verdade que o futuro está reservado às empresas que conseguirem surfar, né, essa onda. E a IA é a energia elétrica da Revolução Industrial. Então, ela é uma nova onda que veio para acelerar uma revolução que já estava acontecendo e para democratizar isso, né? Então, a IA é a democratização de um movimento de digitalização das empresas. Que é inevitável. Que é inevitável. Então, é literalmente o que vai definir quem está vivo amanhã ou não, inclusive as próprias empresas de tecnologia, né? Então, isso não está reservado somente a indústrias ou, enfim, outras empresas, mas empresas como a BuildBox também, né, estão fadadas a terem essa separação de só vai sobreviver quem souber utilizar bem essas novas ferramentas que o mercado está entregando. E como que vocês estão surfando nessa onda? Aí, Pamela, o que eu acho que é um ponto importante, né, da gente entender? Da mesma forma que, acho que, e daí a parte triste que eu comentei que a gente ia chegar, durante muito tempo, desenvolver software era um trabalho artesanal. Então, a gente, programador, a gente tinha que estudar muito para saber programar.
Então, quais linguagens de programação a gente ia utilizar? E aí, quem era bom de Java não era bom de .NET, ou eu sabia Python. Então, você escolhia uma linguagem para se aprofundar, para ser especialista. E aí, ali, na hora de escrever código, você tem inúmeras técnicas. Então, você tem como analisar complexidade de algoritmos, né, o quanto de eficiente eles são. Aí você tem inúmeras técnicas de desenvolvimento, loops, recursões. É muito legal, né? Porque era artesanal, a gente tinha que fazer. Mas como todo trabalho artesanal, ele é lento. Demora para as pessoas aprenderem, né? Então era um trabalho difícil. E o que aconteceu foi, surgiu uma tecnologia que hoje escreve código. Então, eu acho que essa é a primeira conscientização, né? Hoje existem alfaiates que costuram à mão? Existem. Mas comparado ao que era antes da industrialização, são pouquíssimos. E é um trabalho super premium, né? Com preço altíssimo, muito elitizado. Escrever código será a mesma coisa, né? Então, são pouquíssimas as pessoas que vão ter que colocar a mão no código e escrever código, né? Surgiu na humanidade uma máquina que escreve código, e escreve muito bem. Então, o nosso trabalho com tecnologia é muito mais... se tornou saber operar bem as máquinas, né? Então, no caso do alfaiate, né, quem costurava à mão, hoje ele tem uma máquina de costura. Ele não costura mais à mão, mas no fim a qualidade do produto é ainda, né, responsabilidade do ser humano. Acho que isso que é importante também, né, a gente fortalecer que a gente não acredita que a IA vai substituir os especialistas. A IA é uma ferramenta, né, então ela não é o ativo por si só, né? E como uma ferramenta, você precisa ter quem utiliza a ferramenta. Ela é um martelo sofisticado, não é? Não, e é muito interessante ouvir isso, porque me surge aí uma questão de que se a IA já faz esse trabalho de entrada, que é o de, enfim, programar o código ali, e aí é importante que tenha um especialista que analise, né, tudo isso. Entretanto, onde fica o profissional júnior, o desenvolvedor júnior? E como ele se senioriza, né, se ele não está programando ali de fato? São discussões que acabam acontecendo, mas para mim é bastante natural enxergar, até assim... tranquilo mesmo em enxergar que é o quê? A gente dizer, né, sobre a dificuldade de um profissional júnior se desenvolver com tecnologia, ou o que vai acontecer com os programadores, é como a gente imaginar que contadores deixariam de existir no momento que surgiu a calculadora. Então, assim, durante muito tempo as pessoas faziam conta na mão, né? Não existia calculadora. De repente surgiu uma calculadora e eu faço os cálculos, mas isso não mata a profissão. Ou, por exemplo, arquitetos. Arquitetos, muitos sempre faziam na mão os desenhos. Os engenheiros civis desenhavam as plantas na mão, né? Tinha até aquelas mesas bonitas, né? Grandes, né? Talvez alguns ainda façam, mas hoje existe software, né? Então AutoCAD, entre tantos outros, para digitalizar essa jornada. Mas não matou a profissão, né? Então, o que a IA faz? Basicamente, o que ela faz é criar uma ferramenta nova e mudar as expectativas do que é dos profissionais. Então, antes um profissional júnior era um profissional que estava aprendendo a programar. Hoje um profissional júnior é um profissional que está aprendendo a utilizar as ferramentas que programam. É tão simples quanto isso. Né? Então vai existir espaço da mesma forma. Né? A única questão é que é um profissional que está se ambientando em relação a como utilizar um bom LLM, como que eu analiso o código depois do que é feito, quais são padrões de qualidade. Não é alguém que está literalmente programando, escrevendo linhas de código, mas ele está aprendendo tudo que isso envolve, né, para garantir a qualidade do produto final. É importante que ele, então, seja um profissional que tenha uma visão muito mais analítica ali, de observar mesmo, né? Exato. Então, para finalizar a nossa conversa, Dani, qual conselho você daria para esse jovem que está com medo de toda essa revolução que estamos passando? Jovem que aí está começando a ingressar no mercado de trabalho em tecnologia e tem esse receio aí de talvez ser substituído ou de já estar obsoleto para o mercado. Se tem algum jovem que está com medo, eu diria que não é ele que está com medo. As pessoas com mais medo são as pessoas que têm muitos anos de experiência e que agora veem muitas das habilidades deles sendo substituídas, né? Então, eu costumo brincar que uma das habilidades bobas minhas, mas era escrever. E isso é uma habilidade que não é comum para todo mundo, né? Então, você saber se comunicar bem, redigir um e-mail profissional, empático, né? Que são pessoas que você consegue transmitir a mensagem, ao mesmo tempo
que constrói um relacionamento, era uma habilidade difícil, né? Ainda mais no Brasil, que às vezes a educação não é tão boa. E aí essa minha habilidade hoje perdeu completamente valor, né? Porque hoje qualquer chat GPT da vida escreve um e-mail lindo, maravilhoso. Então a gente precisa entender que é natural ferramentas substituírem habilidades. E o que a gente precisa fazer é substituir essas habilidades. Então, para quem tem muito tempo no mercado, imagina que lançaram uma nova calculadora e você precisa aprender a utilizar, né? Ou o que a gente fala muito a IA vai ser o novo Office, o Microsoft Office. Eu lembro que entrando no mercado ali em 2007, 2008, a gente criava o currículo e a gente tinha uma seção no currículo que era o pacote Office. E a gente falava, né, Excel intermediário, né, pacote Office e tal. E é tudo mentira, né? Era inventava, né? E em algum determinado momento, essa seção do currículo deixou de existir. Por quê? Se tornou muito básico. Ninguém hoje se valoriza por saber Microsoft Office, né, no mercado corporativo. A IA é a mesma coisa, é uma ferramenta. E muito provavelmente ela já está substituindo o Microsoft Office. Então, hoje, são raras as pessoas que abrem o Microsoft PowerPoint para desenvolver uma apresentação. Hoje você coloca no cloud, desenvolve, ou em qualquer outra gama, enfim, tem um monte de ferramentas para desenvolver apresentações. Documentos, são poucos que escrevem, a IA está escrevendo. Até mesmo planilhas hoje, é muito mais fácil você pedir para o cloud alguma análise ou para desenvolver um BI do que você literalmente desenvolver uma planilha. Então, é uma ferramenta nova, né, que precisa entrar no seu currículo. No começo, como era o Microsoft Office, isso vai distinguir os profissionais. Então, quem souber utilizar melhor as ferramentas é o que vai distinguir. Mas eu acredito muito numa visão de que, em pouco tempo, isso vai ser tão básico que ele vai sumir do currículo como um diferencial e vai se tornar uma coisa óbvia e uma régua simples de corte de quem está no mercado ou quem não está. Então, para as pessoas que estão entrando é mais simples, né? Porque elas já vão aprender do jeito novo, né? Que o mundo, né, lançou recentemente, de como que se desenvolve software, de como que a gente consegue entregar, ou, enfim, como a gente faz todas as outras áreas, né? Desde a administrativa, ao marketing, ao comercial, enfim, todas as áreas hoje se beneficiam da IA. E aí quem está entrando no mercado é o menos a se preocupar, porque ele já vai aprender, né? O Fazendo, jeito novo, né? Tá. Então, quem tem que se preocupar e talvez se adaptar é quem já está no mercado. Não precisa se preocupar, né? Mas se alguém tem que se mexer mais, é alguém que precisa desaprender, né? Então, eu acho que isso envolve muito um ar de humildade. Eu acho que o pior problema que existe é os profissionais que querem se defender de um movimento. Então, uma coisa que a gente, durante algum tempo, brincou, a gente já superou isso, mas sem qualquer tipo de preconceito, mas a gente falava assim, a gente não pode ser o taxista que não acreditava no Uber. Porque no começo, quando entrava o Uber, né, existia aquele movimento de não, nunca vai substituir. Né, o táxi, assim, não, a gente tem um monte de fiscalizações, né, ninguém vai substituir a gente, isso aí é balela. E aquele lado protetivo de falar assim, não vai dar certo porque a gente é melhor. E não tem como, né? Então, a gente não pode ser esse tipo de profissional. A gente precisa entender, sim, que é um movimento inquestionável, imutável, e quem estiver amanhã vai ser quem conseguir surfar isso, né? E até, assim, chegando nos finalmente, acho que isso é um ponto importante, né? Para quem estiver ouvindo. Por incrível que pareça, tem pessoas ainda que não acreditam no tamanho do movimento. Então, acho que o ponto de partida eu tive algumas conversas dentro da Build sobre isso. Pessoal, vamos entrar num acordo e vamos parar de questionar se é um tsunami ou não. Assim, é um tsunami, certo? Esse é um ponto de partida importante, porque as pessoas ainda se questionam, não é tudo hype. Assim, a gente tem que superar essa discussão. É um tsunami. E aí a brincadeira que eu faço para quem já pegou onda, né? A gente sabe que quando vem uma onda muito grande, a gente tem 3 alternativas. Uma das alternativas é a gente furar a onda. Então a gente mergulha por baixo dela, a onda passa por cima, a gente não é afetado pela onda, mas a gente fica para trás de todo mundo. A segunda opção é a gente deixar a onda quebrar em cima da nossa cabeça. É tomar o famoso caldo, né? Sim. E aí, muitas vezes, pode morrer, né? Isso, a gente falando de empresas morrerão porque elas não estão dando visão e essa onda vai quebrar na cabeça delas. E por fim, o que a gente quer é surfar a onda. Né, e tirar toda a energia, se é um tsunami a gente pode surfar, então vamos aproveitar toda essa energia acumulada. Então acho que é uma visão importante, né, e é a questão de parar de se questionar da importância do movimento e entender que é uma gigantesca oportunidade, né, e aí é a habilidade de conseguir mudar. E a gente, como Buildbox, a gente entende que a gente é muito privilegiado porque
A gente é uma empresa já sólida, com muitos anos de mercado, mas ainda com um porte que a gente tem agilidade para mudar o rumo. Então, se é um transatlântico, é difícil dele se movimentar para surfar uma onda. E a gente consegue ter essa agilidade, então a gente está bem contente aí com o movimento. É o momento. É o momento, é. Muito obrigada pelo seu tempo, Daniel. Imagina, obrigado. E este foi mais um episódio do IT Fórum Líderes. Acompanhe toda a nossa cobertura sobre inteligência artificial, cibersegurança e mais no portal itforum.com.br e em todas as nossas redes sociais.